Tô iniciando a gravação. E aí, pessoas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está escutando isso, mas estamos aqui gravando de manhã na Twitch, mas esse vídeo vai ser também postado no YouTube, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre alguns decks, né, e tipos de decks do Legends of Runeterra, mas a ideia desse quadro é trazer vários conceitos que estão ligados com os card games. Bom, vamos começar. Primeiramente eu vou expor os conceitos, as ideias, e no final eu vou estar utilizando aí as perguntas no chat, né, para responder algumas coisas que ficarem abertas, que talvez eu não tenha explicado. Caso você queira participar, é só seguir aí o canal do Twitch, que eu vou estar divulgando os horários que a gente vai estar fazendo os próximos vídeos dessa série. Então vamos começando. Bom, vamos falar os conceitos básicos, né? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de decks, mas também em outros vídeos vamos falar sobre as vantagens das cartas, né? Contar a vantagem, que é o Card Advantage, o ritmo de jogo, que é o tempo, não é tempo de time, né? Do tempo que a gente usa em português, é tempo de inglês, né? Do inglês, que é tempo mesmo, que tá mais ligado a ritmo, é um conceito que veio exportado do xadrez, né? E chegou aos card games, e é um dos conceitos que eu acho, na minha opinião, um dos mais importantes para se ganhar um jogo. Depois a gente vai ver os valores, né? O valor da jogada, o quanto a sua jogada foi impactante ou não. O manejo de danos, que nesse jogo especificamente é muito importante. No Legends of Runeterra é muito importante. Talvez no Hearthstone também seja, mas lá você não tem tanto controle assim, né? No dano que você vai tomar. Aqui você tem totalmente o controle dos danos que você vai causar ao tomar, então você tem que ter esse manejo de danos. O manejo de manas também, que é muito importante, principalmente para quem vai estar jogando de controle. A postura das jogadas, que é um conceito baseado no artigo, né, Who's the Beatdown, que é de 93 esse artigo, e ele serve até hoje, porque ele dá meio que as bases aí de como um jogador deve se portar numa partida, independente do deck dele. E por fim, né, o último dos conceitos que a gente vai levar aqui vai ser calculando os riscos, né? Você vai tomar algumas decisões, algumas delas vão ter risco e outras não. Então você tem que ter noção de quanto que vai ser esse risco, né? Em valor de porcentagem mesmo. Por exemplo, lá no finalzinho do jogo, você usar uma carta de draw, você só tem poucas manas, aquela draw que você vai dar, qual a chance de você comprar, né, a carta certa? Será que vale a pena? Qual a chance do cara ter a terceira cópia da carta na mão? Entendeu? Esse tipo de conceito aí, mas é lá pro final. Vamos começar hoje com os tipos de deck. Nós temos 4 tipos de decks aí, né? Alguns diriam 3 ali, né? Mas eu tô classificando como 4, que é o agro, que vem de aggressive, que é basicamente a agressividade bater, né? O control, que vem de controle, né? É meio que explicativo. O mid-range, que são decks que vão estar atuando ali em meio de jogo. Então a gente fala que são os decks de meio de curva. E os decks de combo, tá? Que também é autoexplicativo, né? O combo você já deve imaginar o que faz aí, né? Combinações de cartas. Vamos lá. Essas classificações indicam como os decks vão funcionar e vão mostrar alguns dos seus pontos fortes e alguns dos seus pontos fracos, tá? Entender como que esses decks vão estar funcionando vão ajudar vocês a ter umas melhores decisões na hora que estiver enfrentando ou usando cada um desses tipos de deck. Porque um deck agro contra um control, contra um mid-range, todas essas combinações, você tem maneiras certas de se jogar, posturas certas de se jogar, tá? E um deck, ele pode, na verdade, ele vai ter mais de uma classificação ao mesmo tempo. O deck, ele pode ser agro e control, ele pode ser agro e mid-range, tá? Mas é óbvio que, às vezes, o deck vai estar mais alinhado para uma dessas classificações do que para outras. Bom, vou mostrar para vocês aqui um gráfico, mas não se assustem com essa bagunça de linha, porque ele é bem simples de entender. Aqui a gente tem uma chance relativa de vitórias, né, de 0 a 100. E também temos ali os turnos, né, de turno 1 até o turno 10. Vamos começar pelo agro, que é o mais simples, né? Você pode ver que a chance dele ganhar vai progressivamente subindo até chegar ali o ápice do turno 3. E depois ele vai descendo e vai se tornando cada vez mais impossível de se ganhar. Óbvio que, tipo, dá pra você ganhar de agro no turno 7, 8, 8, 9, 10, dá. Mas a chance de você ganhar é mais orientada para turno 3.
não necessariamente vai ser o turno em que você ganhou a partida, mas vai ser o turno em que você decidiu a partida. A partir dali não tinha mais retorno, né? Por exemplo, você já tá jogando ali com o seu deck de burn, seu deck de agro, turno 3 você já causou 12, 18 de dano no cara, né? 14, o cara tem 6 de vida, 4 de vida. A partir dali quase não tem como ele voltar, porque mais uma, 2 cartas você fecha o jogo, né? Vamos passar ali então para os controles, que são decks que vão ter chance de ganhar lá pra frente, lá pelo turno 7, dá pra você fechar antes? Principalmente nesse jogo onde você tem, né, aquela reserva de mana pra feitiços? Dá pra você decidir um jogo ali com uma remoção global num turno, né, 5, 6, dá pra você fazer isso. Só que a chance maior de você fazer isso são lá pelos últimos turnos do jogo, né? O mid-range, que vai estar bem ali no turno 5, 6, as maiores chances ele tá decidindo o jogo, porque ele vai ter ali uma quantidade de criaturas e efeitos bem impactantes, que nessa medida o agro vai estar perdendo fôlego ainda, e o control não vai estar conseguindo mais controlar, né? Se fosse comparando aí, se você estivesse duelando de mid-range contra esses dois tipos de deck. Então essa é a grande vantagem do mid-range, né? E temos também ali a chance do combo. E o combo é uma situação muito peculiar. Aqui eu calculei mais ou menos para um deck da Fiora, que é o combo mais simplesão ali do Runeterra até o momento. O combo você vai depender muito das cartas, do drop das cartas que você tá analisando, né? Tipo, o que você tá vendo. Se o combo for de cartas de turno 8, 9, óbvio que a chance de você ganhar com o combo vai ser lá pelo 8, 9. Se for 3 ou 4, né? Então o combo vai variar. Você não tem um turno certo pra jogar de combo, mas uma coisa quando você fechar o combo, você ganhou. Ok? Vamos continuando então. Vamos entrar mais em detalhes sobre os decks agros, né? Eles são decks que tendem a ter cartas de custo pequeno, né? Que costumam ter grandes valores de poder. Eles podem ter efeitos que causam diretamente danos no Nexus. Essa variação é chamada de agro, né? Burn. Você pode ter também variações onde você tem o objetivo de invocar cartas com altos valores, né, de poder em pequeno tempo. Isso é chamado de Stomp. Isso são categorias do Burn. E a gente tem também um agro que é controle, né, que é o chamado de Tempo. Ele tenta ao mesmo tempo agressivar o cara e ao mesmo tempo controlar a mesa dele. Eu vou dar exemplos de todos esses, ok? Vamos continuar. Esses exemplos aqui, eles vão ser defasados com o tempo, né? Esses conceitos, eles são praticamente eternos, mas os exemplos que eu vou dar daqui pra frente, eles vão ser mutáveis. Então pode ser que daqui a um ano, esses exemplos que eu esteja dando aqui não valem mais. Mas o conceito, por si só, vai continuar valendo, tá? Vamos pegar aqui um deck de agro puro. As aranhas, são várias aranhas pequenininhas que vão tipo, sempre crescendo o ataque. Elas vão, né, invocar várias e várias. Lá pelo turno 3 você tá fechando o game. Você já deu 12, 10 de dano no cara tranquilamente. Tá faltando ali só mais um turno pra bater. A gente também tem o Stomp, que é o Elite, né? Você pode ver que as cartas do Elite, mas ele tem uma curva maior. Beleza, mas você vai colocar ali Elites né, turno custo 3, 4, e dali pra frente pro turno 5, 6, você vai estar colocando cartas que crescem ainda mais aqueles elites que já estavam ali no campo que você desceu, né? Que eram pequenininhos, agora eles vão crescendo. E em pouco tempo, os elites estão gigantes, batendo 6-6, 3 elites 6-6, 3 elites 4-4 é o suficiente para você começar a fechar o jogo. Opa. Aí a gente tem os decks tempo, que é, por exemplo, o Draven e o Ezreal. O Ezreal vai, tipo, né, fechar o game, dar todo aquele dano que falta no final, mas ainda você vai ter cartas que vão estar diminuindo a vida do seu oponente ao decorrer do tempo, e também vai estar controlando a mesa inteira. Ele não vai deixar você fazer basicamente nada. Óbvio que o tempo ele demora mais para o jogo ser fechado, ele não fecha ali no turno 3 ou turno 4, só que lá pelo turno 3 ou turno 4, dependendo das matchups, você já gastou tanta carta do cara, o cara já tentou descer tanto bicho e você já removeu tanto bicho que praticamente o jogo está encaminhado. E para finalizar, a gente tem aqui, né, a variação de Burn, que é simplesmente danos diretos no Nexus.
atualmente, infelizmente, ele não tá rolando tanto, né, no metagame. Vamos prosseguir então, vamos pro deck de controle. Ele vai estar apostando em cartas de custo mais alto, só que os efeitos são muito mais impactantes, tá? Normalmente eles têm dificuldade para iniciar o jogo, só que uma vez que esse jogo está estabilizado, a chance de vitória é muito grande. Então se você tá de agro, não conseguiu fechar o game ali no turno 3, 4, você já não deixou ele numa situação desconfortável, provavelmente você vai estar perdendo. Esses decks são muito mais difíceis de pilotar, mas muito mesmo. Sempre depende que o jogador tenha uma experiência de jogar de agro e tenha uma experiência de jogar de controle e também uma experiência com o card game em si, tá? Eles vão sempre responder ao meta, ok? Então o deck de controle vai ser o deck que responde o meta, tá? Não necessariamente é um deck de custo alto, é um deck que responde o meta. Normalmente são cartas de custo alto. Eles vão demorar um pouquinho mais para aparecer, para se estabilizar, porque ele depende que o meta se estabilize para que os decks de mid-range, de agro estejam bem consolidados, para que aí você monte um deck de controle usando as cartas, as peças que vão, né, tá facilitando o seu jogo contra esses outros tipos de decks. Vamos para exemplos, né, desse tipo de deck de controle. A gente tem ali várias variações de Ilha das Sombras. Ilha das Sombras é das regiões que mais tem cartas para você poder controlando, né? A gente tem também variações do deck de Karma, que Yone também não tem tantas ferramentas assim, né, para fazer controle, mas tem algumas ferramentas muito interessantes. E as cartas, né, de Yone estão muito mais ligadas à geração de ritmo, de tempo, do que de, né, destruição, como Ilha das Sombras, que acaba gerando uma coisa mais permanente, um controle mais permanente, né? Então a gente também tem variações do deck de Corina, que também está ligado muito a dano e destruição, né? E pode ver que são cartas que são de custo elevado, né? E temos ali, né, em Freljord, o Armored Skull, que com certeza é uma carta super late game, que quando descer vai começar a fazer um grande estrago, né? E a carta da Karma ela pode não ter um custo tão alto, mas o potencial da Karma acontece mesmo só quando ela tá iluminada, que é quando você tem 10 manas ali, né? 10, 7 manas. Então, tipo, é lá pro finalzinho do jogo. Outra coisa que tem que ver é que decks de controle vão abusar desses tipos de cartas aqui. Carta de compra, né? Pra você poder chegar nas suas cartas, você chegar nas respostas ideais, né? Remoções, podem ser remoções globais, como eu dei exemplos aqui, mas podem ser, né, pontuais também. Cartas que vão atrasar seu oponente, que vão te ganhar tempo. Isso pode ser de várias formas, né? Pode ser por negações, evitando que uma carta importante entra, ou então utilizando aí, né, Frostbite para que cartas sejam, né, tenham trocas desfavoráveis ali durante a fase de batalha. E também ganho, né, de vida ou de tempo propriamente dito. Por exemplo, a catalisador ali, né? Tipo, ele acaba te dando turnos, né, adicionais e vida para poder, né, chegar mais rápido a esse final do game. Bom, você pode ver que várias cartas fazem várias funções, né, ao mesmo tempo. E esse é o grande valor do deck de controle. Uma carta sua tem que servir para várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele vai tirar a carta do oponente, ele vai também estar te dando vida. Ou seja, vai estar te dando tempo 2 vezes, tá? Pense assim, né, em cartas de compra, principalmente ali o Climpse, né? Você vai tentar estar utilizando com cartas que vão estar usando efeitos, né, de quando elas morrem, né, para você tirar um valor maior da carta, para você ganhar, né, tempo. Bom, ali eu esqueci de trocar, né? Os decks de mid-range, né, não é de controle, é mid-range, né, eles tendem a brilhar no meio do jogo e eles tentam se manter estável durante todo o decorrer do game. O sonho do mid-range é jogar bem no início, no meio e no final do jogo. Obviamente, não dá pra fazer isso, né? Eles tentam ser agro contra controle, controle contra agro. Então, ele tenta fazer um pouco de tudo, né? E
Como que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar de cartas com corpos relativamente fortes e efeitos e habilidades relativamente impactantes. Por exemplo, uma carta 3/3 que tem um efeito ali de remoção, um Challenger, sabe? Um detém. Então, esse tipo de coisa que o mid-range tenta fazer. A ideia é ser um canivete suíço, né? Apresentar cartas relevantes para qualquer situação. Entretanto, isso pode não funcionar e ele ser um pato, né? Que nada voa e anda, só que não faz nenhum bem. Então, tipo, esse é o grande problema do mid-range. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. É muito difícil você ter um deck de mid-range que tá afinado com tudo que ele tem que fazer, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui de deck mid-range. A gente tem ali variações de Frostbite que utilizam justamente, né, as combinações de Frostbite com remoções, né, de Noxus e também alguns Challengers, né, ali de Freyr que fazem trocas mais favoráveis. Para surpresa de alguns que acham que os Kinkou Elusive são agro, eles não são agro justamente porque eles têm custo muito alto. Então você pode ver que são poucos ali que vão ter custo baixo, né? Você vê que eles vão ter custo muito alto e também não vão ter valores de ataque tão alto assim. Você quer muito mais utilizar dessa ferramenta, desse efeito mais impactante de ser evasivo, do que de fato bater grandes valores como um agro. Aliado a isso, como os Kinkou são de Ionia, você também tem algumas respostas interessantes para contra deck agros. Por exemplo, a vontade de Ionia, um Deny e coisas assim, né? Beleza, temos também os Challengers, que eles tentam colocar cartas, né, com corpos não tão grandes, mas eles vão fazer essa troca desfavorável numa Battle Phase, né, por causa dos Challengers. Então os Challengers vão colocar as cartas e vão estar puxando de uma troca mais favorável. Então você pode ver que também eles vão ter uma curva um pouquinho maior, por isso que eles não são agro, e também eles têm esse impacto, esse fator de controle por, né, terem cartas que vão estar favorecendo a destruição do campo do seu oponente, né? E por último a gente tem um que é mais recente, né, que são a Lux e os Mage Seekers. Eles são o melhor exemplo de mid-range que pode ter. Você pode ver que todas as cartas que estão nesse arquétipo de 6 ou mais, né, de custo com spell, eles são um canivete suíço, né? Um vai bater, o outro vai dar Challenger, o outro vai dar Detém. Então você pode ver que ele tenta, né, te dar ferramentas no meio do jogo, entendeu? Isso é o mid-range, esse canivete suíço mesmo. Bom, vamos pro deck de combo. Eles apostam em combo para ganhar o jogo, né? Normalmente é uma interação muito forte entre 2 ou 3 cartas, que vai acabar com o jogo instantaneamente, ou tipo, por consequência, logo depois. Os decks de combo vão ter que ter mais cartas para sustentar o combo e para preencher o deck, e muitas vezes vão ter outras condições de vitória. Vamos para os exemplos. Temos o deck da Fiora, né, que é uma Fiora OTK, que o combo é justamente bater com... Aliás, né, esperar, né, o cara bater com vários atacantes, você bloquear com uma Fiora, usar o julgamento e acabar com o jogo de uma vez só. Esse é um combo, né, que acaba com o jogo logo ali. Temos ali o Vlad e um Braum e variações, onde tem uma sinergia muito grande do arquétipo do Vlad com o arquétipo do Braum. Tem uma sinergia... pode ser até meio mid-range. Você pode ver que o Fiora OTK ele vai ter elementos de controle para garantir com que você faça isso, ou então elementos mid-range usando challenge, coisas assim, para garantir também que você consiga dar esse OTK. E o Vlad Braum e suas variações vão ter também esse scope, né, esse corpo orientado ali mais pro mid-range, mas ainda assim é um deck de combo, porque você tenta, como condição de vitória, combar as habilidades desses dois campeões. Temos ali variações também de Ezreal Karma, que também é orientado para um controle, mas a condição de vitória do deck é você combar, né, a Karma, onde vai fazer com que o Ezreal trigue várias vezes, né? Para cada carta que você tentar usar, a Karma duplica e o Ezreal dá 2 de dano para cada uma delas. Então, tipo, isso é um combo bem impactante. Essa é a wincon do deck, então por isso que é um deck de combo e não de controle, embora você tenha várias cartas de controle no deck. E também temos algumas variações de Ilha da Sombra que você vai estar combando a atrocidade com o Ledros. Você vai descer o Ledros e tipo,
acabar com a metade da vida do cara. E pra finalizar, você vai dar dando um Atrocity e terminando com o resto de vida que o cara vai ter, né? Pode ser que esse combo esteja um deck totalmente orientado pra ele, né? Ou então pode ser que isso esteja dentro de outros decks numa versão mais mid-range ou variações de decks de controle, tá? Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês por hoje. Nas próximas a gente volta com outros conceitos. E os outros conceitos vão ser um pouquinho mais complexos que esse. Então eu tinha que explicar isso aqui antes pra poder chegar nos outros. E é isso, gente. Agora a gente vai passar ali para as perguntas, se tiverem no chat.